Maravilha, boníssima noite. Vamos lá, pessoal. Noite de quarta-feira, 8 horas da noite. 3 minutinhos de atraso apenas. Vamos começar a nossa live. Boa noite a todos. Todes. Maravilha. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos lá. Então, já temos o nosso comentário fixado. Já deu para entender mais ou menos sobre o que nós vamos falar, certo? Como aceitar, né? Como aceitar. A gente tem que aceitar, não ficar lutando contra. Então, pessoal, a live de hoje será sobre os nossos belíssimos defeitos. Né? Defeitos, nossos vícios, nossas inclinações. Todes. Como é que tem mais algum? Todes. Esse fica bom pro carioca, hein? Todes. Tem que mandar lá pro pessoal do LGBTQTPY da QWZ ao quadrado. Vamos lá, todinhos. Vamos lá. Pessoal, então vamos começar. Já temos aí um minutinho, o pessoal já está entrando. Então esse tema ainda... Tudes, gostei. Muito bom. Tudes. Poxa, você não tinha pensado nesse. Ficou bom, hein, Leandro? Então é o seguinte, pessoal. A gente está dentro ainda do nosso escopo da pirâmide de ascensão e queda, certo? Então, a gente tem que falar também um pouco sobre o que serão as nossas forças de decadência, certo? As nossas forças de decadência, e muitas delas já vêm com a gente. Ela já vem inata, é uma condição inata. A gente já nasce com aquela condição que será um desafio para o resto das nossas vidas. Depois nós temos as condições que nos são impostas através do ambiente. E as dificuldades que nos são ofertadas pela família. E por todos os nossos vícios também, as nossas próprias inclinações, certo? Então esses são os nossos desafios. Esses são os nossos defeitos, as nossas inclinações, certo? Então hoje a gente vai falar sobre como lidar com isso. O que a gente tem que fazer diante das nossas próprias fraquezas, as nossas inclinações, certo? Então esse é um ponto de extrema relevância aqui para o nosso raciocínio. Maravilha? Então, o que a gente já pode pensar? Olha, quando a gente chega no jogo, nós temos já, como a gente já viu muito bem, a primeira e a segunda camadas, né? Lá da personalidade do Olavo, com certeza, coisas que a gente já trouxe, já a nossa relação com o mundo, para depois o que a gente já trouxe de inclinações genéticas do inconsciente familiar, certo? Então, nós temos aqui, nós herdamos um corpo, nós herdamos uma personalidade, o início dela, um temperamento, um sexo, e a gente começa o jogo com essas condições. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a gente já vem de fábrica com um conjunto de potências e talentos e um conjunto de limitações. E aí, nessa hora, a gente já começa a entender a live no contexto geral, né? O contexto geral é o seguinte, olha, se eu tenho esses defeitos, vale a pena eu simplesmente não saber agir, não saber interpretá-los e agir conforme, como se eles não existissem, ou pior, se eu supervalorizasse-os, né? Então não, claro que a gente tem que aprender, e esse é justamente o jogo da vida. Aqui está exposto para nós, desde o início, como será o jogo da vida. Então eu já posso olhar para esses defeitos, que a maioria sentaria e choraria, a maioria já lamentaria, ai meu Deus, minha vida, eu vim sem um pé, né? Veio faltando um pé, eu vim com esse humor horroroso, vivo irritado, eu explodo com qualquer coisa, eu vim como um pobretão, eu vim com uma mente mesquinha ou coisas do gênero, certo? A maioria já vai fazer isso, a maioria já vai lamentar sobre as condições e as óticas sobre as quais elas foram ofertadas. E essa lamentação, evidentemente, que só paralisaria a sua evolução. Ela, pior do que paralisar, ela vai trazer um elemento de sofrimento que faz com que você esteja ou paralisado ou em sofrimento intenso.
A vida se torna, então, um profundo padecimento sobre o qual a gente não tem o menor interesse em ficar. Não tem ninguém que tenha, nem mesmo o mais masoquista do mundo teria um interesse nesse tipo de sofrimento, certo? Então, a gente tem que entender que o primeiro passo seria olhar e entender de defeitos. E aqui a gente já começa a aula, porque é o seguinte, a maior parte das pessoas não sabem quais são os defeitos que elas têm. Isso não é interessante? Olha só, a maioria olha e fala assim, olha, eu já estou sofrendo, mas eu não sei direito por quê. E aí você começa a se complicar na vida. Como é que você pode olhar para algo que está acontecendo e você não sabe a causa, e você não sabe nem mesmo como aquele sofrimento se instalou? Então o que você faz? Você começa a buscar nos lados. Ora, meu amiguinho não está passando por esse sofrimento, eu tô. O meu colega de trabalho não está passando esse sofrimento, eu tô. O pessoal da minha família não passou por isso, eu tô passando. E aí qual é o tônus da tua vida? O tônus da tua vida é que você começa a se entender como um injustiçado. E nessa hora, a característica, o adjetivo mais propício para esse tônus é de que você é uma vítima perante o mundo. E olha só, quando entra essa característica de vítima na tua vida, seja pelo motivo qual for, quando a gente olha para si mesmo e fala, puxa, eu não deveria estar sofrendo sobre isso. Eu não deveria estar nesse momento da minha vida, ou sob essa condição, nesse país, sendo essa mulher bonita que eu sou, sendo esse homem forte que eu sou, pelo meu grau de inteligência, por isso ou por aquilo, eu não deveria estar sofrendo isso. Então, o mundo está me agredindo, eu sou uma vítima. Sob o tônus da injustiça. E aqui começa um ponto que você vai precisar adotar para si mesmo, que é entender o que é a aceitação. Coloquei aqui como aceitar como aceitar a vida que lhe foi imposta, né? O que a vida lhe impôs. Ora, então o que é aceitar? Você já parou para pensar o que é aceitar, aceitação para vocês? Olha, eu estou sofrendo, mas eu vou aceitar. O que mudou? O que é esse clique? O que é esse ploft aí? Esse ponto, essa virada, o que é isso? É que em algum momento você olha aquilo, você olha aquela situação e você não mais vê aquilo como uma injustiça, mas você vê aquilo como algo que acontece. Aquele sentimento de aceitação, ele passa a ser uma ruptura de padrão. Eu não tenho mais aquele padrão de vítima e nem mesmo o padrão de injustiça, mas eu entendo, a partir desse clique, eu passo a entender e ver o mundo de acordo com uma outra ótica. Eu aceito que houve uma outra justiça sendo aplicada. Algo que talvez eu não conceba, eu não entenda nesse momento. Mas é aquele famoso, é a vida. Quando a pessoa chega nesse ponto, existe essa ruptura de padrão. E é aí que entra a aceitação. Certo? É aí que entra a aceitação. É nessa ruptura de padrão. Eu olho agora e falo, eu não sou mais uma vítima, não há injustiça aqui. Agora, os meus defeitos não somem assim, certo? Eu sigo tendo os meus defeitos. E aí, como eu falei no início da aula, é essa que é a grande maravilha da vida. Você herdou alguns defeitos, você tem defeitos coletivos do seu país, você tem defeitos da sua família, você tem vícios, você tem inclinações, limitações, fraquezas. E aí você começa a entender que existe uma tensão binária entre as suas virtudes, as suas potências, seus talentos e as suas forças, com essa outra força defeituosa, essa falta, os vícios. E é aí que é o jogo da vida. É aí que é justamente o jogo da vida. Essa tensão binária exerce a sua trama.
Então isso faz com que você não ceda aos defeitos. E aí entra o fato, o elemento, passo que a gente tem que entender, né? Que é o seguinte: eu não posso então, sob hipótese alguma, sob forma alguma, eu posso valorizar os meus defeitos. Uma vez que você valorize seus defeitos, tendo acontecido isso, qual é o mecanismo que se instala ali naquele exato momento? Ora, talvez você não esteja nem pensando sobre isso, talvez seja um mecanismo inconsciente, mas quando você valoriza os seus defeitos para uma sociedade, aí você fala: ai não, mas eu não sei falar em público, eu sou muito tímido, não, mas eu sou muito burro, não, mas eu não sei lidar com dinheiro, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. O que acontece? O que aconteceu já? Você acabou de se esconder do mundo em um mecanismo adaptativo de autodefesa. Ora, assim, dessa forma, dessa exata forma, você diminui prontamente o seu senso de responsabilidade naquela sociedade. E você diminui prontamente o risco que você ofereceria para aquelas pessoas ao seu redor. Esse é um belíssimo mecanismo de se manter invisível na sociedade. Olha, não olhem para mim. Eu não ofereço nenhum tipo de risco. Eu não ofereço nenhum tipo de risco. Eu não faço nada aqui. Eu sou inofensivo. Eu não tenho ação nessa sociedade. Eu não vou resolver nada. Eu não sou ninguém. Eu sou fraco. Perfeito? Então, isso aqui é um baita mecanismo de autodefesa. E a gente faz isso por medo. Ora, outro dia eu estava lendo um artigo dizendo que na Bíblia você tem 300 passagens, 300 e tantas passagens. Não, mentira. O número era até específico. 365 passagens dizendo que você não pode agir nessa vida com medo. Será que isso é coincidência? Interessante isso. Achei bem interessante. Então, quando você está agindo com medo, você começa a se diminuir. Você começa, então, a valorizar os seus defeitos e você vai se esconder através de uma paralisia na tua própria vida. Paralisia essa que, evidentemente, vai fazer com que a sua inação ao mundo não te leve absolutamente a lugar nenhum, às custas de a sua própria biografia. Você acaba prejudicando uma linha da sua vida, porque você teve medo. Então, a valorização dos defeitos sempre será algo péssimo para você. Você vai destruir sem a menor sombra de dúvida, com toda veemência possível, a gente afirma que a valorização dos defeitos faz com que você perca essa batalha que a gente estava falando, essa batalha tensional entre virtude e vício. Perfeito? Número 2, dentro desse aspecto, dentro desse escopo de valorização dos defeitos, é que existe uma decisão que você vai fazer. E nessa decisão, isso é mais a parte do hinduísmo, mas basta você decidir que você ganha essa batalha. Então, se você decidiu manter, você vai manter o seu caminho, o caminho de engrandecimento, o caminho para cima, o caminho de ascensão, o caminho difícil, o caminho de sacrifício. Você vai ganhar, você vai chegar onde tem que chegar. Porém, se você valoriza esses defeitos, é quase como que se você tivesse também aumentando o seu exército inimigo. E a derrota seria inevitável. Certo? Então isso também é algo que não dá para você fazer sobre a hipótese alguma. A valorização, ela calha por ser também uma arrogância. Arrogância do ponto de vista que a gente está falando sobre uma má articulação de quem você é no mundo. Então você está sendo também arrogante ao ponto de valorizar um defeito. É isso aí. Quando sou fraco, aí que eu sou forte. Exatamente, tá? Muito bem. Outra coisa que não pode ser feita nunca jamais é ignorar os teus defeitos. Lembra que eu falei para vocês, olha, conheça sobre
Não só sobre os seus defeitos. Talvez isso demore um tempo para você entender isso. Talvez demore um tempo. Você precisa entender. Deu uma caidinha aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Já voltamos, né? Muito bem. Você precisa entender sobre defeitos. Quais? Todos. Entender quanto? Todos. Todos que você puder. Estude sobre as decadências, as potências de decadência humana. Tudo onde o humano pode ser profanado. Já voltou aí, pessoal? Dá um ok. Vê se dá um ok aí, porque deu uma pequena trava aqui. Foi na minha conexão. E aí ficou um pouco lento. Beleza. Marleia já mandou aqui um ok. Show. Vamos voltar? Então, estava falando para vocês, para que vocês estudem absolutamente tudo sobre os defeitos. Claro que nós temos as virtudes e os vícios, eles se fazem um contraponto, são antítese um do outro, mas a gente sabe também muito bem que a gente tem que entender quais são os defeitos, como que eles se aplicam na vida humana. E a gente está vendo a toda hora, isso é fácil de você perceber em outros contextos, não os nossos. Por que não os nossos? Por que não os nossos logo de cara? Porque você não sabe nem para onde olhar. O aspecto de sombra, lembra que a gente fala da sombra? Um lugar onde a gente não quer ver sobre nós mesmos? Isso realmente acontece, sobretudo para quem tem medo. Olha aí de novo. Né? A gente chega a criar uma neurose para não ter que lidar com um defeito nosso. A gente cria uma narrativa falsa. Ora, eu só serei feliz quando eu tiver 5 milhões na minha conta. Eu só serei feliz se eu tiver aquela princesa perfeita na minha mão. Eu só serei feliz quando a minha mãe voltar a ter saúde. E você vive aquilo e a tua vida passa a girar em torno daquilo. Certo? Então, isso acaba se tornando uma neurose na tua vida. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas olha, eu consertei esse problema. Você fala, não, mas eu não queria nem ter que tivesse consertado. Porque aí você vai olhar para algo mais profundo. Então você, nesse momento, olha para o mundo. Mas você vai olhar com um olhar de profundo conhecedor. De quem estudou, de fato, quais são os defeitos que o ser humano pode cair, quais são os obstáculos, quais são os problemas na personalidade, nos defeitos da alma dele, nas falhas, nas dores. Perfeito? Assim como você, durante a faculdade de medicina, você vai estudar sobre 50 mil doenças, não é assim? Você tem uma cadeira para cada tipo de doença. Viral, bacteriana, o câncer, as doenças do aparelho cardiovascular, parasitologia. Você tem 1 trilhão de possibilidades de doença, até má formação do feto, né? Embriologia, os traumas. Então você aprende sobre doença, por que não aprender sobre tudo que poderia vir a ocorrer de dores, defeitos no mundo, de dentro para fora, de fora para dentro, certo? Então, nunca, jamais ignore, tá? E aí a gente precisa de coragem, a gente precisa da coragem. Se você não consegue ver em si mesmo, o segundo passo seria olhar para a tua própria família, começa por ali. Ah não, se não quiser olhar para a família, olha para onde as coisas te irritam de verdade, olha para isso. Tudo que te tirar do seu prumo, do seu centro, você olha para isso com mais cuidado. Olha para isso com muito, muito cuidado. Perfeito? Então, do ponto de vista que, olha, eu odeio a arrogância. Então, olha para a sua arrogância também, onde você pode ter sido arrogante. Né? Bom, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, seja implacável com seus defeitos, e toma cuidado com o que eu vou falar agora. Vamos lá. Implacável com os defeitos, mas não seja tão duro contigo mesmo. Vamos fazer essa diferença, esse discernimento, tá? Quando eu olho o defeito que eu descobri depois de muito tempo, pensando, refletindo, olhando para o mundo, olhando para a família, olhando para onde eu não quero olhar, eu consegui identificar alguns defeitos da minha personalidade. Isso pode levar 40, 50, 60 anos, tá? Se você não tiver estudo, então, é comum que demore.
Então você olhou para aquilo e você vai ter que combater aquilo com muita dureza. Você tem que ser severo nesse combate. Porém, é muito fácil, e eu vejo isso acontecer, sobretudo com as pessoas mais tendenciosas ao neuroticismo, à ansiedade, a elevar as emoções ao último estágio e a fazer mais reações gigantescas sobre o que acontece no mundo, ou seja, tendência ao neuroticismo. Essas pessoas, elas vão pegar o defeito e vão trazer para si como algo autocentrado. Isso vai fazer com que essa pessoa passe a destruir a si mesma. Então é como se você tivesse perdido um dia de estudo durante uma prova, durante uma corrida para a prova, né? uma preparação, ou você perdeu um dia de dieta, certo? Ou algo que você estivesse fazendo. Olha, eu estava numa viagem, pensei em aproveitar todos os dias da viagem, tive uma doença, e aí tive que ficar 2, 3 dias de molho na doença. Tem gente que pega esse ponto e leva para todo o tônus da vida. Ela pega isso e coloca na partitura da vida dela. Isso faz com que ela se destrua muito facilmente. Muito facilmente. É como se ela tivesse, de certa forma, valorizando o defeito, mas simplesmente pelo fato não de pegar e trazer mais valor e mais brilho, mas não é isso. Mas porque ela desorientou o olhar dela, ela não agiu diretamente para o combate do defeito, mas para o combate de si mesmo. E tem uma enorme diferença, porque isso também é paralisante. E nesse momento você entende que não pode acontecer isso, porque quem está combatendo é você. E você precisa de você mesmo forte. Olha como é que isso faz sentido. Para pensar. É como se você estivesse carregando uma bigorna. O problema é a bigorna. Você não pode simplesmente parar e descansar. Você não pode simplesmente começar a se dar um soco na cara, a se mutilar. Não pode. Você precisa disso. Você precisa de você mesmo. Então, a sua implacabilidade, o ato de ser implacável, não pode ser direcionado a você. Nunca. Nunca. Esse ser precisa se manter incólume para que ele resolva os problemas. Então, o foco é no problema. Perfeito? Então, vamos lembrar, recapitulando, volta, tudo. Quando a gente tem um olhar de injustiça para o mundo, a gente fala, puxa vida, esse mundo é injusto. É injusto para quem, meu filho? É injusto para os seus olhos. Somente para os seus olhos. Existem outras pessoas que vão olhar para a sua situação e vão falar que não é injusto, é justo. Então, isso aqui não pode ser subjetivo dessa maneira. Você tem que entender que existe uma outra justiça. A sua é insuficiente, é irregular, é fragmentada, é imperfeita. Uma vez que você entenda, então, que não vamos agir diante da tua própria ótica de justiça, mas de uma outra maior, você já começa a mudar o tônus de que agora você não é mais uma vítima, mas você sim carrega certos conflitos. E que conflitos esses? Né? Falta de talento, falta de potência, vícios, defeitos, restrições, enfim. E que ali se estabelece uma trama da tua vida sobre a qual você deveria agradecer, porque esse é o seu caminho, essa é a sua missão, ela já está dada. O que você precisa fazer? A gente falou, identificá-las, isso pode ser difícil, então falei para estudar em volta, ao redor, jamais valorizar mais do que deveria, também não deve ignorar ou diminuí-las, elas precisam estar muito bem vistas, precisam ser visitadas, de modo que você comece a impelir um ritmo de que você possa resolver essas questões na tua vida, sabendo que talvez você não as resolva. É interessante falar sobre isso. Existem problemas, existem vícios tão grandiosos
que só poderiam ser resolvidos a um outro nível. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto, evidentemente, já entra numa parte bem mais subjetiva, abstrata, espiritual, mas existem vícios que a gente não consegue resolver, que geralmente são vícios muito mais elevados. Não é o teu vício no pudim de leite condensado, meu filho. Né? Não é isso. Não é disso que a gente está falando. Esses podem ser resolvidos. Não é bem sobre uma gula, não é nem tanto sobre uma avareza. A gente consegue resolver esses, né? Mas tem outros vícios que são muito difíceis de resolver. Muito, muito difíceis. Então a gente entrega, e talvez você consiga, talvez não. Tá? Não esqueça nunca, jamais, que essa justiça, ela é falsa. A nossa justiça, tal como a gente concebe, ela é falsa. Uma vez que você entenda isso, você vai fazer aquele clique que é uma nova interpretação, é uma quebra, uma ruptura de padrão, em que eu não mais me coloco como vítima. Mas agora eu consigo agir articulando essas duas forças binárias, que parecem dicotômicas, mas elas são tão bem articuladas, que a gente pode conceber, sim, um mecanismo sobre o qual vai dar um movimento à nossa vida. Perfeito? Então, terminamos hoje aqui, nessa live. Boníssima noite para vocês. Pensem nos seus próprios defeitos e estudem. Estudem muito, muito mesmo. Conheçam tudo que pode ser força de decadência para o ser humano. Fortíssimo abraço. Boa noite para todos. Tchau, tchau.